Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós começamos semana passada uma pequena série que vamos terminar semana que vem, 3 mensagens, uma pequena série sobre a imagem de Deus em nós. E eu comentei com os irmãos que é um desafio realmente falar sobre a imagem de Deus, porque é algo fantástico, é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Nós que somos criaturas, nós que somos pequenos, limitados no tempo e no espaço, imaginarmos que algo grandioso, algo da grandeza de Deus, da beleza de Deus, algo da eternidade está em nós. É uma coisa realmente que foge à nossa consciência, à nossa teologia, ao nosso conhecimento bíblico. Mas se foi escrito, Paulo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aproveitamento, para o nosso ensino foi escrito, então compete a nós buscarmos, através do Espírito Santo de Deus, o entendimento desta palavra. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra que chega a nós na nossa língua materna. Obrigado a Deus porque não nos há dificuldade, não nos há empecilhos para estudarmos a tua palavra, para cantarmos, para pregarmos, para nos reunirmos. Ó Deus, sabemos que o nosso país ainda propicia, ó Deus, essa possibilidade a nós que somos teus servos, mas também sabemos que muitos outros irmãos nossos, povo teu, espalhado pela face da terra, não têm esse privilégio. Por isso pedimos a ti, ó Deus, pela igreja perseguida, pedimos a ti que cuide dos teus servos, pedimos a ti, ó Deus, o renovo na vida deles, pedimos a ti que a tua presença seja cada vez mais intensa na mente e no coração dos teus servos, para que permaneçam, ó Deus, brilhando em tantos lugares, ó Deus, que as portas têm se fechado. Fala conosco através da tua palavra, nos dá, Senhor, um pouco mais de entendimento sobre essa coisa tão profunda, que é a tua imagem em nós. Nos permita, ó Deus, entender um pouco mais o valor sublime, o valor supremo que cada ser humano tem por causa da tua presença em nós. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Voltando um pouquinho da semana passada, a gente falou sobre a imagem de Deus em nós, no outro, a imagem de Deus nesses relacionamentos interpessoais e como isso dignifica o ser humano. Nós somos dignos, há uma dignidade na humanidade, no homem e na mulher, no asiático, naquele que nasce na Oceania, no africano, no europeu, no americano, quer seja norte, central ou sul-americano, na criança, no idoso, no deficiente, naquele que é completo. Há uma dignidade impressionante, porque em cada um de nós há algo de Deus. E nós fizemos algumas comparações para a gente entender minimamente essa beleza, a magnificência, a perfeição, o esplendor, o brilho, a glória, a força, a intensidade, a majestade de Deus em nós. A gente precisa se valorizar mais e valorizar mais o outro, porque todos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E sim, querido, há algo de Deus em todo o universo. Quando a gente fala do brilho do sol, quando a gente fala do calor, do sol que gera vida, da sabedoria, da graça, quando a gente fala da beleza dos pássaros, dos cantos, quando a gente fala das cores, dos aromas, dos sabores, em tudo isso há algo de Deus. E não, Deus não está nessas coisas. Há algo de Deus que foi Deus que criou, mas Deus não está nessas coisas. Deus não está no sol, Deus não está na natureza, mas sim, Deus está em nós. É uma coisa louca, é uma coisa tremenda. Em dado momento da história, os povos passaram a adorar parte da criação, porque não conheciam o Criador.
E há povos que adoravam o sol, há povos que adoravam parte da natureza, os mares, como se Deus estivesse nessas coisas. Mas Deus não está nessas coisas. E Deus se revela. E Deus se revela de maneira sublime em Cristo Jesus, no ser humano. E a palavra de Deus diz que Jesus é a imagem exata do esplendor de Deus. Mas voltemos a nós, a nossa humanidade e aquilo que de Deus está em nós. Você consegue fazer pequenos insights, pequenas comparações? Nós, seres humanos, somos menores, incomparavelmente menores do que os astros. Você pega o Sol, de novo, que é aquilo que nos chama mais atenção no universo, para que nós que não temos equipamentos e podemos a olho nu, o Sol chama muita atenção. E nós somos milhares de vezes menor do que o Sol. Mas o Sol não tem a imagem de Deus nele. Nós somos muito mais fracos do que vários animais do reino. Mais fraco que os ursos, que os elefantes. Somos mais lentos, muito mais lentos do que os guepardos, os tigres, os leopardos. Temos menos graça, menos cor. E a gente tem uma história humana de rincha, de briga, por causa de cor de pele, mas nós temos muito menos cor do que o pavão, do que o tucano e tantos outros pássaros. Mas nenhum deles, com toda a sua excelência, tem a imagem de Deus. Somente eu e você temos algo de Deus em nós. Isso é fantástico de nós imaginarmos que Deus nos deu o fôlego de vida. Em algum momento as pessoas vão dizer, não, mas, inclusive Salomão, em um dos seus momentos, até de certa crise, Salomão vai dizer que tal é o fôlego dos animais, tal é o fôlego dos seres humanos. Sim e não. Porque os animais têm o fôlego de vida dado por Deus, verdade. Mas os animais não têm a consciência plena da vida dada por Deus. Existe uma vida animal de instinto, de respostas. Uma vida que age conforme a força da carne, a força do contexto, limitada às leis da gravidade. É uma vida meramente reativa. Mas existe uma vida consciente. Nós somos conscientes de nós mesmos. E nós somos conscientes daquele que nos criou e nos amou. A nossa vida, ela vale mais do que a vida dos animais. Muito mais. O próprio Senhor Jesus declara isso, quando faz comparação dos homens de pouca fé, quando ele declara que Deus cuidava dos pardais, Deus cuidava dos lírios do campo, Deus cuidava das aves dos céus, e vocês, homens de pouca fé, valem muito mais. Sim, nós valemos. Isso não quer dizer que não cuidaremos da criação. Porque aquele que não cuida da criação, seja ela qual for, está diminuindo a adoração. Eu vou repetir. Aquele que não cuida do ecossistema, do meio ambiente, aquele que tem consciência para isso e não faz, está diminuindo a adoração, porque toda a natureza louva ao Senhor. Leia o Salmo 148 depois com calma. E o 150, e veja o detalhe dos astros, dos animais, das flores, das montanhas, todos louvam ao Senhor. Queridos, quando nós pensamos na criação, há algo de Deus na vida do ser humano, há algo de Deus na minha vida e na sua. E esse algo de Deus se manifesta de uma maneira muito peculiar. Diz no primeiro dia que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o que aconteceu? Deus disse. E o que Deus disse? Me ajude. Haja luz. E houve separação entre a luz e as trevas, e Deus criou o dia e a noite, e viu Deus que isso era muito bom e terminou o primeiro dia. Depois Deus faz separação entre águas, águas de cima, as águas de baixo, o firmamento. Deus achou bom aquilo, se encerrou o segundo dia. Deus organiza as águas de baixo, separa elas e cria porções de terra. E Deus viu que aquele negócio era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. No quarto dia, Deus começa a fazer coisas cósmicas, coisas interestelares ou algo do tipo. E Deus cria o sol e a luz, grandes astros para governar o tempo, não as nossas vidas. Deus não cria astros
para governar as nossas vidas. A nossa vida não é regida nem pelo sol, nem pela lua, nem pelo ascendente disso, daquilo outro. E se você, querido irmão, continua consultando horóscopo na segunda-feira, me perdoe, mas você é um babaca. Desculpa a sinceridade, né? Mas o sol e a lua são criações de Deus, estão debaixo da glória de Deus. E é interessante porque Deus dá nome a algumas coisas. Depois Deus passa essa tarefa para Adão, nominar as coisas. Lembremos que quem escreveu esse texto foi Moisés, e Moisés havia saído do Egito. E entre muitas coisas, os egípcios eram adoradores dos astros. E quando o texto diz que Deus criou os astros, é uma coisinha qualquer, não dá nem nome, não tem nem referência. Porque quem conduz a história não é o sol nem a lua, quem conduz a história é o Deus Criador. E aí Deus continua criando, não sei se eu pulei algum dos itens, mas Deus vai criar os animais aquáticos, Deus vai criar os animais terrestres, Deus vai criar toda sorte de semente, de planta frutífera. Entre o quinto e o sexto dia essas coisas vão acontecendo, mas no sexto dia Deus parou de falar. Haja isso, ouve, haja aquilo, ouve. Produzam frutas, sementes, árvores de todos os tipos. Produzam-se animais selvagens, domésticos, répteis, mamíferos, produzam, cada um na sua espécie. E para quem gosta aí de biologia, não é o meu caso, eu não sou muito amante nem conhecedor da biologia, mas os seres humanos, a criação como toda são qualificados, né? E tem espécie, família, gênero, filo, reino, não lembro de todos os detalhes, mas tem uma cadeia de qualificação para separar e, de alguma forma, agrupar os animais. E os seres humanos, eu e você, somos colocados como uma determinada espécie no reino animal, determinado tipo de família, de gênero, né? Nós pertencemos ao grupo dos mamíferos, ao grupo dos vertebrados, pertencemos... Não, querido, nossa espécie é outra. A nossa espécie é divina, porque nós temos algo de Deus em nós. Nós não pertencemos apenas à família dos animais, apenas à família dos mamíferos, nós pertencemos à família de Deus. A nossa espécie é uma espécie diferente, e nós não pertencemos apenas ao reino animal, nós somos cidadãos dos céus. E de fato nós estamos aqui de passagem, Paulo vai dizer a respeito disso. E quando chega nesse sexto dia, Deus declara que se produzam isso, que aconteça aquilo, e surgem todas as espécies de animais. Mas, para a minha vida e para a sua, Deus não fala, para que nós apareçamos. Deus para tudo, para criar eu e você. E Deus toca a terra, Deus toca a sua criação. E a partir do toque de Deus, uma coisa artesanal, uma coisa fantástica, uma coisa amorosa, uma coisa carinhosa, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. São dois detalhes que eu queria te chamar a atenção, nessa introdução ainda, dois detalhes. Primeiro, que todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. Você crê nisso? A palavra de Deus traz à existência coisas que não existem. E nós cremos isso também no campo relacional. A palavra de Deus traz à existência o amor que outrora foi perdido, o respeito no lar. A palavra de Deus restaura, transforma, cura, traz à existência coisas que não existem, porque Deus é Deus. Esse é o primeiro detalhe. Deus criou as coisas pela sua palavra, mas o ser humano não. Ele vai ter um trabalho pessoal. Há uma caracterização, há uma identificação. Você consegue, olha para o teu irmão do lado, mesmo com máscara, né? Dá uma olhadinha. Tem digitais de Deus na vida dele. Tem digitais de Deus na vida dela, porque Deus tocou a cada um de nós para nos construir. Você está todo marcado pelas mãos de Deus, porque Deus criou, porque Deus nos formou de uma maneira diferente de toda a criação. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo, não menos importante, é que Deus não fez isso sozinho. E tem um convite. E o texto, para quem é da língua portuguesa, para
os irmãos que dominam em o assunto, os professores, etc., o texto parece que tem uma certa desconexão, tem uma certa problemática de concordância, porque o texto diz o seguinte: disse Deus, façamos. Não é dissemos. Ele não concorda no plural. Quem disse? Eu disse, primeira pessoa do singular. Ele disse, terceira pessoa do singular. Mas no caso, quem faz? Façamos nós, primeira pessoa do plural. Parece que o texto tem um problema. Mas não é um problema de língua portuguesa, é um problema de eternidade. Porque não apenas há algo de Deus Pai nas nossas vidas, mas há algo do Deus Filho. E há algo do Deus Espírito Santo. Por isso que quando a gente canta, enche-me Deus, vem com teu Espírito transbordar, não é um cântico meramente poético de alguém que escreveu. De quem que é essa música? A turma aí que cantou. É uma música estrangeira que foi adaptada, traduzida. Obrigado, Luan. Uma pessoa que tem, né, conhecimentos artísticos, musicais, basicamente uma biblioteca gospel na nossa igreja, né? Obrigado, Luan. Mas a música não é estranha, convidar a Deus para nos encher, porque há algo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Querido, eu queria te convidar nessa noite para pensar na imagem do Deus Pai, na imagem do Deus Filho e na imagem do Deus Espírito Santo, porque nós somos feitura de um Deus trino, de um Deus único, de um Deus verdadeiro. E existem coisas da Trindade nas nossas vidas. Passa mais uma aí. Há algo de Deus Pai em nós. Em dado momento o Senhor se apresenta a Abraão, e esse é um dos textos utilizados no Antigo Testamento, inclusive para falar sobre Trindade, porque é uma visita de 3 homens, uma visita de 3 seres humanos, que de alguma forma muitos entendem que é a manifestação, a teofania, a manifestação de Deus da Trindade. E um deles diz o seguinte: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu vou ocultar de Abraão o que eu tenho para fazer? Eu vou ocultar do meu amigo? Eu vou ocultar daquele que eu criei, daquele que eu formei? Por que eu esconderia algo dele, se ele me pertence, se há algo nele que me reflete? Quando Deus olha para a minha vida e quando Deus olha para a sua vida, Ele não vê só o que nós vemos. Esse foi o problema, por exemplo, de Samuel, quando foi ali ungir ao rei, ao novo rei, e ele viu o primeiro irmão mais velho de Davi, e achou aquele homem forte, que tinha uma postura humana de rei, e Samuel ficou todo agitadinho, é esse, e Deus vai dizer: não, eu não vejo como vê o homem, mas eu olho o coração. E quando Deus olha para o nosso interior, Ele vê algo dele em nós. Querido, quando Deus chega para Abraão e diz que não vai lhe ocultar nada, é porque Deus quer fazer conhecida a nós todas as coisas. Jesus vai dizer aos seus discípulos: não vos chamo mais de servos. O servo nada sabe a respeito do seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Deus quer se revelar a nós. Há algumas características no Deus Pai que precisam ser lembradas nas nossas vidas, precisam ser refletidas nas nossas vidas, precisam aparecer nas nossas vidas. Nós lembramos que o Deus Pai é onisciente, é onipresente, é onipotente. Essas são características dele. Ele não divide conosco, ele não comunica conosco. Mas se nós não temos a onipotência de Deus, nós temos a presença do onipotente nas nossas vidas. Você consegue entender? Eu não posso todas as coisas, mas tudo posso naquele que me fortalece. Nós não sabemos todas as coisas, não somos oniscientes, mas Deus não tem ocultado nada a respeito da salvação, nada a respeito de um relacionamento direto com Ele. Aquilo que é importante que seja revelado para que eu e você andemos com o nosso Deus, Ele revela, Ele não oculta. Como vou eu esconder de Abraão? Eu quero andar com Ele. Diz o texto bíblico que Enoque andou com Deus.
e andou com Deus de tal forma que em determinado momento Deus o tomou. Querido, há algo da verdade de Deus em nós. Por isso que a gente estuda e consegue aprender alguma coisa. Qualquer coisa que a gente aprenda só tem sentido, porque há um conhecimento sublime, um conhecimento supremo, um conhecimento absoluto. Porque se não houvesse um conhecimento verdadeiro, nenhuma outra ciência seria possível. E a verdade de Deus está em nós. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer que Deus colocou no ser humano a eternidade. De tal forma que ele, ser humano, sozinho não consegue encontrá-la. Querido, há algo de Deus na minha vida. Há algo de Deus na sua vida. Há algo de Deus na vida daquele que está lá fora. Há algo de Deus na vida daquele que nega a Deus. Há algo de Deus na vida daquele que está em pecado, em promiscuidade, que na criminalidade e em toda sorte de vício. Por isso que vale a pena pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E uma vez que a imagem e semelhança de Deus, aquele algo de Deus do eterno que está na vida de um pecador, tem contato com a palavra de Deus, ele pode ser de fato ressuscitado em Cristo Jesus. Por isso que a gente insiste, e nós temos, por exemplo, na igreja um ministério que atua em presídios, que atua na Fundação Casa. Boa parte da sociedade vai dizer que não vale a pena. Não vale a pena perder tempo com alguém que está no crime, com alguém que está nas drogas, com alguém que está na promiscuidade. Afinal de contas, a escolha é dele. Sim, a escolha é dele. Mas vale a pena, porque há algo de Deus na vida dele. E vez por outra, se manifesta. E vez por outra, há arrependimento. E vez por outra, a reconciliação. E vez por outra, a glória de Deus brilha. Querido, creia no poder da pregação da palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Porque o poder não está em nós, está na palavra. E também na vida daqueles que ouvem, porque há algo de Deus. Foi manchado com pecado lá atrás? Sim. Teve desvio, absurdo desvio da graça de Deus? Sim. Mas a graça de Deus, a imagem de Deus, ainda faz parte de nós, senão nós não viveríamos. Paulo vai dizer no Novo Testamento que a vida está nele, nós nos movemos. João vai dizer, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E Paulo vai dizer, nele nos movemos. Só há vida, só há movimento, porque há algo de Deus em cada um desses 7,5 bilhões de seres humanos. Imagina esse povo todo glorificando a Deus. Você consegue buscar na sua mente? Querido, quando nós falamos da imagem de Deus em nós, eu usei esse exemplo semana passada e vou repetir, essa questão da genética, aquilo que a gente passa para os nossos filhos, aquilo que a gente transmite, há características do Deus Pai na sua vida. As características do Deus Pai são muito claras. Deus é santo. Deus é bom. Disse Jesus quando o jovem foi procurá-lo, bom mestre, por que me chamas de bom? Só há um que é bom, é Deus. Deus é bom. João vai dizer que Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Deus é bom, Deus é santo, Deus é amor. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5, que dele recebemos e testificamos, vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Há característica de Deus na sua vida. Deus é perdoador. Isaías vai dizer, se eu não me engano, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, que o perverso e o iníquo volte, se arrependa, se reconcilie, volte, porque Deus é misericordioso e poderoso para perdoar. Deus é perdoador, mas eu não perdoo. Eu não esqueço. Comigo é assim. Quais as características de Deus na sua vida? Deus é santo, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é luz. Quais as características de Deus? Houve um determinado momento que os judeus, os religiosos, os judeus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, aqueles que guardavam todos os preceitos, ficaram boladinhos com Jesus, ficaram nervosos com Jesus, porque Jesus estava dizendo que ele, Jesus, era filho de Deus. E aí eles ficaram todos nervosinhos, defendendo a paternidade de Abraão. Nós também somos filhos de Abraão. Jesus vai dizer, passa mais um aí, querido. Jesus vai dizer, vocês têm a cara do pai,
Sabe aquela coisa quando nasce? Né? Para a gente de fora, a gente não vê muita coisa, né? Mas o pai, a mãe, o tio, a avó, nossa, recém-nascido, é a cara do pai, a gente não vê nada, nada. É o tal do joelho, né? É o tal do joelho. E aí o pai, a mãe, tudo besta, tudo bom. Olha a cara da mãe, a cara do pai, parece com o avô, né? Tem uns irmãos que têm cara de joelho até hoje, né? Eu fico imaginando quando nasceram, só Jesus na causa. Só Jesus. Mas o Senhor Jesus vai dizer assim: vocês têm a cara do vosso pai. Vocês praticam as obras do vosso pai. A imagem e semelhança que tem na vida de vocês não é a minha. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe o desejo de quem? Do diabo. Por quê? Porque ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, é mentiroso, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você é violento, se você é mentiroso, se você é promíscuo, se você é corrupto, se você é intolerante, se você é racista, se você não tem características de filho de Deus. Era bom você dar uma olhada na sua identidade, na sua certidão de nascimento, porque a imagem de Deus não está sendo refletida na sua vida. A imagem que está sendo refletida é de outro, é outra paternidade, é de um usurpador, é do pai da mentira. A imagem de Deus precisa ser refletida em nós, queridos. Mas a imagem do Deus Pai clama por bondade. A imagem do Deus Pai clama por justiça. A imagem do Deus Pai clama por luz e não trevas. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Vem cá, Deus Filho. Vem cá, Deus Espírito Santo. Vamos fazer juntos. Quem já brincou na areia, com filho, com sobrinho, com neto, com criança, quem já brincou de fazer ali alguma coisa na areia? E estavam ali a eternidade, e lógico que isso é uma fala humana, né? Metaforicamente falando, estavam ali manipulando, brincando na areia. E Deus foi colocando pitadas dele, e tem pitadas de bondade, de amor, de graça, de luz nas nossas vidas. Não cabe, não tem espaço para o diabo estar trazendo mentiras, promiscuidade em nós. Querido, podemos e devemos viver em novidade de vida. Podemos e devemos ser luz no meio das trevas. Podemos e devemos falar a verdade quando tudo ao nosso redor é mentiroso. Podemos e devemos ser justos e honestos no meio de uma geração corrompida e de pecadores e de corruptos. Podemos e devemos ser solidários, ser fraternos, ser amorosos, cuidar do próximo, daquele que cai, estender as mãos, porque há algo de Deus nas nossas vidas. A bondade de Deus não tem nada a ver com a evolução. A gente também falou sobre isso semana passada. A teoria da evolução, ela é muito clara, direta e objetiva. A gente se adapta para sobreviver e a gente passa a régua em quem estiver no nosso caminho. Não existe altruísmo, não existe bondade, não existe misericórdia na evolução. Não faz sentido estender a mão ao caído, cuidar do idoso, cuidar do deficiente, cuidar do pobre. Não faz sentido na evolução isso. Mas isso faz sentido em nós. Porque há algo de Deus nas nossas vidas. E há algo do Filho nas nossas vidas. Passa mais um aí. O Deus Filho em nós. Podemos ler todo mundo junto mesmo, de máscara aí? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende o mesmo sentimento, sintam igual Cristo sente. Tem o mesmo sentido, a mesma razão, a mesma bússola, o mesmo norte,
as mesmas preocupações, as mesmas metas, os mesmos objetivos que Cristo teve e que Cristo tem através de nós. De novo, muitas são as características comunicáveis de Deus Pai, muitas são as características comunicáveis de Deus Filho. Entre as características da Trindade, daquele que nos fez, daquele que nos criou, daquele que nos moldou à sua imagem, há algo de Cristo Jesus nas nossas vidas. E Jesus é empático, Jesus é misericordioso, Jesus é compassivo, Jesus, ele escolhe sofrer as nossas lutas e as nossas dores. Querido, precisa ter algo de Deus nas nossas vidas. Precisa ter algo de Cristo em nós, nos nossos relacionamentos. De novo, Cristo é empático. Ele decide se negar. Ele abre mão do seu direito. Ele decide se esvaziar. Ele abre mão da sua identidade para ser, como o texto diz, parecido, tornando-se em semelhança de homens, e de tal forma que foi reconhecido em figura humana. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, é um dos poucos textos que Jesus fala de características próprias, e ele vai dizer, eu sou manso, eu sou suave, o meu jugo é leve, eu sou uma pessoa de fácil trato, eu sou boa gente, eu sou boa praça, eu estou disponível. Como tem sido, querida, a tua relação com o outro, que também é a imagem e semelhança de Deus? Hoje de manhã, estudando o texto ali com os irmãos, em Abacuque, a gente falando do contexto histórico que o reino do sul vivia, de maldades, de iniquidades. E a gente até brincou, né, que os primeiros versículos de Abacuque não parece algo que foi escrito 600 anos antes de Cristo, parece notícia atual, porque ele fala de violência, ele fala de injustiça, ele fala de toda sorte de desesperança. E sim, querido, a maldade hoje é maior do que no passado. A maldade hoje se multiplicou. E quem está dizendo isso não é só a história, porque se a gente pegar a história, a gente prova isso fácil. Como aumentou o índice de violência, de estupro, de abandono de criança, de infanticídio, de morte de idosos, de perseguição a homossexuais, como aumentou um monte de coisa. Como as pessoas matam mais e desprezam mais a vida do outro. Mas a gente, além de ter as estatísticas, a gente tem a palavra de Deus. Mateus 24:12. Por se multiplicar, me ajudem? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, esfriaria. A iniquidade tem se multiplicado, não é só conversa para boi dormir. E a Jussiara, está presente aqui no culto hoje, não? A Jussiara trouxe uma palavra maravilhosa de Deus de manhã que falou profundamente comigo. Já valeu a pena ter vindo para a igreja só pelo que a irmã falou na hora da escola bíblica dominical. Ela falou assim, pastor, verdade, a maldade se multiplica, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A maldade se multiplica, não se aumenta. Presta atenção, 2 mais 5 é 7, mais 2 vezes 5 é 10. A maldade, a iniquidade se multiplica, mas a graça superabunda. Ela transborda por causa da presença de Cristo em nós. É por causa justamente do Filho que essa graça nos alcançou. Aí faz muito sentido aquela terminologia constante de Paulo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Às vezes a gente não entende muito essa insistência de Paulo, aquele que está em Cristo é nova criatura, tem um mover, inclusive, vamos chamar assim, locativo. Nós saímos de nós mesmos e passamos a estar em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo, logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, na humanidade, na sociedade, eu vivo na fé do Filho de Deus. Querido, a maldade humana se multiplica na sociedade, sim.
Há mais divórcios, verdade. Há mais violência doméstica, verdade. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas, na minha vida e na sua, na igreja. A presença de Cristo Jesus na sua igreja. E não é nas placas, mas é na chamada igreja espiritual, espalhada pela face da terra. Ela precisa demonstrar o grande amor de Deus. E aí eu queria aqui parar um momento para a gente orar, pedir perdão dos nossos pecados, meu enquanto indivíduo, seu enquanto indivíduo, mas também pedir perdão pelo pecado da igreja. Historicamente, presencialmente, o que a igreja tem se prestado a fazer no passado e no presente é um desserviço terrível. As pessoas têm se afastado da presença de Deus porque não vem amor, não vem empatia, não vem graça, não vem misericórdia. E essas características são o DNA de Cristo nas nossas vidas. E se não há graça, e se não há favor, e se não há empatia, e se não há misericórdia, eu estou para dizer que não há Cristo Jesus na minha vida, não há Cristo Jesus na sua vida, não há Cristo Jesus na vida da igreja. Porque a presença de Cristo se manifesta quando Ele deixa a sua glória para resgatar o pecador perdido. E quando eu e você afugentamos as pessoas, alguma coisa tem de errado. O novo eu transformado, regenerado, a chamada nova criatura, é revestido de afeto, de bondade, de misericórdia, de graça, de longanimidade. E a graça de Cristo tem que transbordar nas nossas vidas. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, que estuprava, aquele que era promíscuo, aquele que era racista, que era intolerante. Paulo vai dizer, estas coisas a gente fazia outrora quando éramos filhos da desobediência. Vamos orar. Queria te convidar nesse momento a orar pela sua vida. Orar pela igreja brasileira, pedir a Deus misericórdia. Uma igreja que tem sido tão vaidosa, tão soberba, tão interessada em cura, como tem gente interessada na cura do corpo, e em nada que é transformação de caráter, transformação de alma, como tem gente interessada em acumular tesouros na terra, e estão com saldo devedor no céu, como tem gente interessada em ter razão e proeminência, ter destaque, ter status, quando Jesus vai dizer que não é assim no reino de Deus. Vamos clamar por misericórdia. Tenha um tempo de oração em nome de Jesus. Pai querido, a gente quer confessar, ó Deus, os nossos pecados. Os pecados, assim como Daniel e Neemias fizeram aquela oração, confessando os pecados, inclusive dos pais, os pecados das gerações anteriores. São duas orações muito contundentes na tua palavra. Daqueles que se desviaram, daqueles que oprimiram, daqueles, ó Deus, tem misericórdia e perdoa, Senhor. Porque muitos se afastaram do evangelho verdadeiro de Cristo por causa de falsos pregadores, pastores promíscuos, missionários meia boca. Muitos se afastaram, muitos adolescentes e jovens, porque quando vêm adolescentes e jovens da igreja, não vem o reflexo do teu caráter. Muitos homens e mulheres se afastaram, porque não vem nos casamentos, não vê na vida adulta de homens e mulheres dentro da igreja o teu caráter. Ó Deus, nos perdoa, porque ao invés de indicar o caminho, a gente tem sido estorvo, tem sido pedra de tropeço, tem sido beco, rua sem saída. Tem misericórdia e perdoa, Senhor. A tua igreja brasileira, quando a gente vê cada coisa na televisão e na internet, que em nada dignifica o teu nome, que em nada se aparenta contigo, tem misericórdia, Senhor. Que possamos levantar, ó Deus, as nossas vozes, sim, mas mais do que isso, que possamos refletir nas nossas atitudes. Tira, ó Deus, as palavras torpes da nossa boca, tira os palavrões, as palavras de duplo sentido, a promiscuidade. Tira essa doença, ó Deus, que a gente tem pelo poder, pelo status, por querer estar. Ó Deus, tem misericórdia.
Tira a vaidade, a soberba, ó Deus, a ganância, a mesquinhez do coração. Traz de volta, Senhor, as características do filho. O filho abriu mão de coisas. Nos ensina, ó Deus, a trazer à tona, a trazer, ó Deus, as tuas marcas, a tua imagem nas nossas vidas. Ó Deus, que a gente defenda menos as placas das igrejas, defenda mais o teu evangelho. Como Paulo diz, seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Ó Deus, que nós elevemos as nossas vozes também contra a injustiça que tem sido farta, desde a época do texto de Isaías, também hoje, ó Deus. A verdade anda cambaleando como bêbada pela rua. Tem misericórdia, ó Deus, que possamos nos apegar a Ti, a Tua palavra, que possamos refletir o brilho da Tua glória, que as marcas de Cristo sejam evidentes e não ocultas, que não se precise de uma lupa, que não se precise, ó Deus, de um estetoscópio, que não se precise, ó Deus, de equipamentos para ver e ouvir o que há de Ti nas nossas vidas, mas que todo o nosso ser clame, que todo o nosso ser exalte, que todo o nosso ser dignifique as Tuas marcas em nós. Tem misericórdia das nossas vidas, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Querido, se a maldade vem se multiplicando, eu creio que a revelação de Deus ela é única, perfeita, completa. Mas se não há um melhoramento, se não há aperfeiçoamento na palavra de Deus, há um melhoramento, um aperfeiçoamento na minha prática cristã. A grande evolução não é a darwiana. A grande evolução é quando Paulo diz em Gálatas 4,19, Cristo sendo formado em vós. A grande evolução não é caminharmos para sermos qualquer outra coisa, a não ser a imagem do Filho de Deus na terra. É evoluir, é progredir no conhecimento de Deus, até alcançar a perfeita estatura do Deus Filho. Para terminar, e o texto vai dizer, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a imagem do Deus Pai, bondade, amor, misericórdia, luz, a imagem do Deus Filho, empatia, doação e entrega, misericórdia, graça, a imagem do Deus Espírito Santo. E muitas são as características também do Espírito Santo que devem refletir em nós. De bate pronto, quando a gente pensa em Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? De característica. O que o Espírito Santo é? Consolador. É a primeira coisa. Nós precisamos consolar, nós precisamos suportar, nós precisamos cuidar, nós precisamos acolher uns aos outros. Mas o Espírito Santo de Deus também é o poder, a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo é a garantia, o carimbo, está carimbado. É o penhor da salvação de Cristo Jesus. Quem está salvo é salvo. Uma vez salvo, salvo sempre está, porque Deus não brinca. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele escreveu o meu nome e o teu nome no livro dele, ninguém tira fora. Ninguém tira. Deus não está de brincadeira. Eu posso estar brincando de ser pastor e você pode estar brincando de ser crente. Mas Deus não está brincando de ser Deus. Ele é Deus. Ele foi e sempre será. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o elo, a conexão com Deus Pai, com Deus Filho. O Espírito Santo é a multiplicidade de Deus, é a variedade de dons. É dom de pastor, é dom de ensino, é dom de misericórdia, é dom de consolo, é a multiplicidade de Deus. O Espírito Santo se manifesta, mas tem uma característica, que aparece 2 vezes no texto bíblico, que eu queria chamar a minha atenção e a sua. Quando o texto bíblico diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Em outro texto, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é aquele que perscuta, aquele que entende as coisas do Deus Pai. O Espírito Santo nos dá uma nova mente, a mente de Cristo. E nós passamos a ver o mundo de maneira diferente, passamos a ver a nós de maneira diferente, passamos a ver o outro de maneira diferente.
E a gente passa a ver uma coisa que ninguém vê, a gente passa a ver a eternidade. Porque o Espírito Santo entende de eternidade, ele entende das coisas do Deus Pai, ele entende das coisas do Deus Filho, e ele revela a nós. Deus quer falar mais comigo. Houve um momento que Jesus olhou para os seus discípulos, João 16:12, tenho muito para vos falar, mas vocês não estão aptos, não estão prontos para ouvir. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, como falar com vocês de coisas espirituais, se vocês são carnais? O Espírito Santo cogita, aquele que é espiritual cogita as coisas do Espírito, aquele que é carnal cogita as coisas da carne, e está na hora dessa característica, essa marca, essa imagem da criação do Deus que nos criou e nos formou, está na hora disso se manifestar de maneira plena e buscarmos de fato as coisas do alto, onde Cristo está. Porque o Espírito Santo nos eleva até a presença de Deus. Das duas umas, ou o Espírito Santo nos leva lá em cima, ou traz o céu para a terra. Mas ele nos coloca em conexão com as coisas do Deus Filho e com as coisas do Deus Pai. Por isso, querido, eu gosto demais de ser pastor, é uma das coisas mais fantásticas da vida humana. É você poder pregar a palavra de Deus, é uma das coisas mais fantásticas. Talvez seja, não sei se estou sendo muito herege aqui, muito soberbo, talvez seja a atividade humana mais nobre, pregar a palavra de Deus. Mas você não precisa de um pastor, você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, diz o texto bíblico, o Espírito Santo enviado por Cristo, ensinará todas as coisas. Você não aprende das coisas de Deus porque o teu pastor é ruim, não sabe pregar, não sabe ensinar. Você que está fora da igreja já há um tempo, se desviou, não foi por causa da igreja, dos irmãos, de líder de jovem, disso, daquilo, das mulheres, dos homens, de diácono. Você está fora de Deus porque você não está em conexão com o Espírito Santo. Porque quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. E no Antigo Testamento há um texto que diz, haverá um momento que não mais falarão uns aos outros, para que aprendam as coisas, porque todos serão ensinados do Senhor. E Deus quer dar mais, infinitamente mais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter acesso a alguma coisa que você gostasse muito. Uma comida, um passeio, um curso, alguma coisa que você desejava muito e de repente se decepcionou. Não era tudo aquilo. Não era tudo aquilo. Fui fazer aquele curso mal renomado, não era tudo aquilo. Fui experimentar aquela comida, falar daquele restaurante, daquela pizza, daquele churrasco, não era tudo aquilo. Não é assim com o Espírito Santo. Exatamente o oposto. Porque quando nós experimentamos dele, nós somos surpreendidos pela graça de Deus. E a gente quer mais. Porque há algo de Deus que clama pela presença do Espírito nas nossas vidas. Querido, você não vai ser feliz longe da presença de Deus. Porque quando você foi criado para se relacionar com Deus. Com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Eu não sei se já te disseram, mas você tem a cara de Deus. Você tem a cara do Espírito. Você tem a cara do Filho. Se aproxime e se permita crescer na presença de Deus. Abaixe sua cabeça mais uma vez. Vamos encerrar esse momento orando a Deus. Peça mais de Deus. Peça mais do Senhor. Clame ao Senhor, mais de Ti, Senhor. Mais da Tua graça. Mais do Teu amor. Eu quero mais de Ti, Senhor. As tuas marcas, você que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você que foi criado em amor, artesanal, artisticamente, pelo Deus Trino. Há algo de Deus que clama, não fique longe da presença do Senhor. Não fique longe. Ah, mas as igrejas, esses pastores, esquece isso, querido, se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus.
esteja firme numa igreja local, não por causa dos irmãos, mas porque a presença de Deus é revelada no corpo de Cristo. Deus não chamou você para viver sozinho, Deus te chamou para estar no corpo de Cristo. Semana passada nós oramos, e eu fiz um apelo, por aqueles que estavam menosprezados, intimidados, por aqueles que estavam com a autoestima baixa, aqueles que de alguma forma não se viam como Deus vê. Não importa se você é baixinho ou alto, se você é gordo ou magro, se você é negro ou branco, se você é diplomado ou não, se você tem... Isso tudo são coisas dos homens. E tudo isso vai passar. Céus e terra hão de passar. Esquece isso, querido. Seja feliz com o teu corpo. Cuide da tua saúde. Faça uma caminhada, melhore a tua alimentação por causa da tua saúde, não por causa da tua estética. Aos olhos dos homens você pode ser isso ou aquilo, aos olhos de Deus você é filho, você é filha de Deus. Mas isso foi semana passada. O apelo que eu quero fazer hoje é outro. É um apelo de inconformidade. Eu não quero me conformar onde eu estou, eu quero estar na presença de Deus. Eu não quero me conformar com o que eu sei da palavra, eu quero mais do Senhor. Eu não quero me conformar com a maneira que eu estou conduzindo o meu ministério. E o seu ministério começa em casa, você pai, você mãe, você filho, você avô, você avó. E se você de alguma forma entende que as marcas de Deus estão pulsando, como se estão batendo, está pedindo mais, eu queria te convidar a se colocar em pé. Não sei o que os meninos estão preparando aí, mas vamos cantar um cântico ao Senhor. Vamos cantar um cântico ao Senhor. E se você entende que tem mais de Deus para você, antes da música começar, vai se colocando em pé e vai levantando suas mãos, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero perdoar como o Senhor perdoa. Eu quero ministrar como o Senhor ministra na minha vida. Eu quero, ó Deus, ser misericordioso com o outro como o Senhor é para comigo. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua graça. Eu quero mais, ó Deus, do Teu conhecimento. Enche-me, Espírito, foi o que nós cantamos. Espírito, eu quero entender as coisas do Filho. Eu quero entender a ciência. Eu quero entender aquela coisa mais oculta, os segredos do Deus Pai. Eu quero mais, porque há algo de Ti na minha vida e eu sei que o Senhor tem mais. Clame ao Senhor, porque há algo do Deus Trino na tua vida. Age, Senhor, passeia no meio da tua casa e no meio da tua igreja. Traz características do Filho, traz mais altruísmo, mais misericórdia, mais doação, mais favor, mais carinho para com o outro. Traz, ó Deus, características do Deus Pai. Traz, ó Deus, bondade. Traz, ó Deus, luz no meio das trevas através das nossas vidas. Traz características do Espírito. Traz consolo. Traz palavras de exortação, de ânimo. Traz acolhimento. Traz poder. Traz, ó Deus, conhecimento das coisas profundas do Teu ser. Eu só